Era uma manhã de outono. O vento soprava leve, tingindo as ruas da pequena cidade com as cores vibrantes das folhas caídas. O céu, de um azul profundo, parecia abençoar cada movimento da natureza com sua imensidão pacífica. As pessoas seguiam suas rotinas, os comerciantes abriam suas lojas, as crianças corriam para a escola, e os idosos passeavam com tranquilidade pelas calçadas desgastadas pelo tempo. Nada parecia diferente nesse dia, exceto para uma família que enfrentava a angústia de uma luta silenciosa há muito tempo. A família Santos morava em uma casa modesta na periferia da cidade, em um bairro onde todos se conheciam pelo nome e onde as histórias de cada morador circulavam como o vento entre as árvores. Nessa casa vivia Clara, uma mulher de 35 anos, mãe de 2 filhos, conhecida por sua fé inabalável e seu sorriso sereno, apesar da provação que vivia. Há 5 anos, Clara fora diagnosticada com uma doença degenerativa rara e cruel, que aos poucos tirava sua mobilidade e a privava das atividades que antes fazia com tanto entusiasmo. No início, eram apenas leves fraquezas nas pernas, depois vieram as dores, e em seguida, a incapacidade de andar. Agora, estava presa a uma cadeira de rodas, seu corpo frágil cada vez mais imobilizado pela doença que, segundo os médicos, era irreversível. Mas Clara, mesmo diante de todas as evidências, nunca perdeu a fé. Enquanto a medicina lhe dava poucas esperanças, seu coração se agarrava a algo maior, algo que ela sentia profundamente: a certeza de que um milagre estava por vir. As consultas médicas eram frequentes, e os prognósticos sempre os mesmos. Os médicos, em sua franqueza científica, afirmavam que a condição de Clara só iria piorar. Seu marido, Paulo, um homem de poucas palavras, mas de uma bondade infinita, estava sempre ao seu lado, sustentando a família e apoiando Clara em tudo o que ela precisava. Paulo a acompanhava a cada consulta, e apesar de sua expressão muitas vezes cansada, ele jamais a deixava sozinha. Ele acreditava no que os médicos diziam, mas mais do que isso, ele acreditava em Clara. Sabia que ela tinha uma fé inabalável, e ainda que ele próprio não soubesse o que esperar, confiava no amor que eles compartilhavam e em algo que transcendia o que seus olhos podiam ver. Com o passar do tempo, as visitas da comunidade local à Casa dos Santos tornaram-se mais frequentes. Todos conheciam a história de Clara, e muitos, movidos por uma solidariedade genuína, vinham trazer algum conforto, alimentos ou apenas uma palavra amiga. Havia uma mulher em especial que se tornou uma presença constante na vida de Clara: Dona Lourdes. Uma senhora de idade avançada, porém com uma vitalidade que desafiava o tempo, ela era conhecida por sua devoção à igreja e por suas orações fervorosas. Era Dona Lourdes quem mais acreditava que Clara veria um milagre. Minha filha, Deus não desampara os seus. Tenha fé. Eu já vi muitos milagres em minha vida, e você vai testemunhar o seu também, dizia Dona Lourdes com seus olhos brilhantes e cheios de convicção. E Clara sorria. Mesmo nas noites mais difíceis, quando a dor se tornava insuportável, ela não deixava de acreditar nas palavras daquela senhora. A oração tornou-se seu refúgio, seu alento. Rezava sozinha, rezava com os filhos, e, muitas vezes, os vizinhos se reuniam em sua casa para rezar por ela. As paredes daquela casa pequena ressoavam com preces e súplicas. Havia algo de extraordinário naquele lugar, algo que as pessoas sentiam ao atravessar a porta da frente. Certo dia, Clara teve um sonho. Era um sonho tão vívido que, ao acordar, ela sentiu como se não fosse apenas um sonho. No sonho, ela estava caminhando em um campo verdejante, sentindo a brisa em seu rosto, algo que ela não sentia há anos. Ao longe, uma figura vestida de branco vinha ao seu encontro. A figura tinha uma luz suave em torno de si, e, quando chegou perto de Clara, sorriu. Está chegando a hora, disse a figura. Você será curada. Tenha fé. Clara acordou com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Ela sentia uma paz indescritível, uma certeza profunda de que algo estava prestes a acontecer. Contou o sonho para Paulo e, embora ele não dissesse nada,
pôde ver nos olhos de sua esposa que algo havia mudado. Ela estava diferente. Havia uma luz nela que ele não conseguia explicar. Nas semanas seguintes, a rotina da família continuou a mesma, mas a expectativa por algo extraordinário crescia a cada dia. As orações se intensificaram, e as visitas de Dona Lourdes tornaram-se diárias. A cada dia, a senhora repetia suas palavras de esperança, como uma profecia que logo se cumpriria. Então, em uma tarde de domingo, algo extraordinário aconteceu. Era dia de missa na pequena igreja da cidade, e Clara, como fazia sempre que sua condição permitia, pediu para ser levada. Paulo a ajudou a se arrumar, vestindo com o maior cuidado, e, com a ajuda dos vizinhos, a colocou na cadeira de rodas e a levou até a igreja. As pessoas se acomodaram nos bancos de madeira, o padre iniciou a celebração, e tudo parecia como de costume. Porém, durante o momento da comunhão, algo diferente aconteceu. Clara, que até então estava quieta, começou a sentir um calor intenso em suas pernas. Era como se uma corrente de energia estivesse percorrendo seu corpo, começando dos pés e subindo por todo o seu ser. Ela olhou para Paulo com os olhos arregalados, e ele, preocupado, abaixou-se ao seu lado. "Você está bem?" ele perguntou em um sussurro. Clara não conseguiu responder. Apenas tocou as pernas, incrédula. Pela primeira vez em anos, ela conseguia senti-las. Havia sensibilidade onde antes não havia nada. O calor continuou a aumentar, até que ela, impulsivamente, tentou se levantar. Paulo, chocado, a segurou, achando que ela iria cair, mas Clara, com uma força que ele jamais poderia imaginar, ergueu-se da cadeira de rodas. Ao redor, os fiéis, testemunhas daquele momento, começaram a murmurar, chocados com o que viam. Ela estava de pé. Clara deu o primeiro passo, trêmula, mas firme. E depois outro. As pessoas na igreja, inicialmente perplexas, começaram a se levantar, alguns chorando, outros rezando em voz alta. Dona Lourdes, que estava sentada mais à frente, virou-se e, ao ver Clara de pé, caiu de joelhos, agradecendo a Deus em lágrimas. "É o milagre! É o milagre!" ela gritava, sua voz rouca de emoção ecoando pelas paredes da igreja. Clara caminhou até o altar, os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso radiante. O padre, também tomado pela emoção, parou a celebração e se aproximou dela, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Paulo, com o coração acelerado, a seguia de perto, incapaz de expressar em palavras o que sentia. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, toda a cidade sabia o que havia acontecido naquela igreja. As pessoas vinham de todos os lados para ver Clara, para tocar suas mãos, para ouvir de seus lábios o que ela havia sentido. E ela, com uma serenidade que impressionava, repetia sempre a mesma coisa: "Foi Deus. Ele me curou. Eu sempre soube que ele me curaria." Os dias que se seguiram foram de comoção intensa. Clara, que antes era vista como um símbolo de sofrimento, agora era vista como um símbolo de esperança. Sua história atravessou as fronteiras da pequena cidade, chegando a outras regiões, atraindo a atenção de médicos, religiosos e até jornalistas. Alguns tentavam explicar o que havia acontecido por meios científicos, mas nenhum médico conseguiu encontrar uma explicação plausível para a recuperação repentina de Clara. Seu caso desafiava toda a lógica médica. A ciência, por mais avançada que fosse, não tinha respostas para o que havia ocorrido. Mas para Clara, Paulo, Dona Lourdes e todos os que presenciaram aquele momento, não havia dúvidas. O milagre havia acontecido. A fé inabalável de Clara, sua confiança em algo maior, havia sido recompensada de uma forma que ninguém poderia prever. A casa dos santos, antes um lugar de dor e sofrimento, agora se tornava um lugar de peregrinação. Pessoas vinham de longe para rezar com Clara, para ouvir sua história, e muitos voltavam com suas próprias histórias de fé renovada e esperança reacendida. Clara continuou sua vida, agora livre da cadeira de rodas,
caminhando com passos firmes e um coração cheio de gratidão. Ela nunca deixou de agradecer a Deus por sua cura, e sua fé, que já era forte, tornou-se ainda mais inabalável. Ela sabia que sua história tocaria muitos corações, e por isso, fazia questão de sempre lembrar a todos que não era sobre ela, mas sobre a bondade divina. Paulo, sempre ao seu lado, agora a olhava com ainda mais admiração. Ele sempre acreditou nela, mas agora, ao vê-la andar e sorrir com aquela nova luz em seus olhos, sentia que havia testemunhado algo que mudaria suas vidas para sempre. E assim, em uma pequena cidade onde o cotidiano era tranquilo e simples, o extraordinário aconteceu. O testemunho de Clara tornou-se um símbolo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer, e o impossível pode se tornar realidade. Ela era a prova viva de que milagres acontecem, e de que, para aqueles que têm fé, não há limites para o que o amor e a crença em Deus possa realizar.